A dificuldade que o Bahia pode vir a ter nessa sequência de jogos quarto domingo, suspensões, lesões. Estava perguntando durante a semana para o Sapucaia, que é o médico do clube, e ele disse que o clube vem se preparando para esse momento complicado. Eu queria saber de você como é que você se atualiza em relação a essa expectativa, o que é que você espera e de onde o Bahia vai tirar força para se manter aí firme nessa briga. Boa tarde. Então, a gente tem se preparado, na verdade, mais especificamente para esse momento desses jogos quarto domingo, nessa parada que teve para a Copa América. A parte física, a parte muscular, o Paixão dá uma atenção muito grande, preparando a musculatura dos jogadores para esse momento. E esses amistosos que nós estamos fazendo acho que nas últimas 4 semanas, a gente começou com um jogo treino com o Sub-23, foi aumentando gradativamente a dificuldade, né, dos enfrentamentos para aqueles que têm menos minutos em campo, justamente por entender que a partir desse momento, a partir desse jogo inicial quarta e domingo, nós vamos colocar o nosso grupo à prova. Não a prova da capacidade, da qualidade, mas a prova da resistência em função do acúmulo de jogos, da densidade de jogos num espaço muito curto. Nós fizemos os últimos 10 jogos em 65 dias, se não me engano, e agora serão 19 jogos em menos de 70 dias, com 3 semanas de pausa abertas, né, para que a gente consiga recuperar e treinar alguma coisa. Então a gente tem um cuidado muito grande, né, assim como foi agora com o Giovani, que relatou algum problema, né, a gente prefere preservar, tirar de um jogo, perder 2, 3 dias para que o atleta se recupere bem e retorne 100%, e para que a gente aguente essa maratona. A expectativa é grande. Mas a gente tem certeza que nós temos elenco, qualidade, força e vigor para enfrentar essa maratona. Roger, no passado o Cruzeiro classificou para a Libertadores com 53. Para o Bahia só faltam 22. Quanto? 53 pontos para a Libertadores. Ele foi o último do G6. Perfeitamente possível, né? Conquistar 22 pontos em 19 jogos. Então, a gente fechou um turno com 31 pontos, com um aproveitamento de quase 55%, né, dos pontos conquistados. É a expectativa que a gente tem. Se a gente conseguir repetir essa média de pontos, como eu disse, a gente iniciou o quarto bloco, né, desses jogos que nós dividimos, com um ponto no último final de semana, contra o Fortaleza, e a gente tem uma média mínima, né, de pontos para que a gente consiga chegar nas 2 últimas rodadas com possibilidade real de atingir um número de pontos que nos leva a Libertadores. Eu acho que é possível. Agora, nós temos objetivos a curto prazo. O primeiro objetivo a curto prazo é a manutenção na primeira divisão. O segundo objetivo a médio prazo é a garantia de possibilidade de disputar uma Sul-Americana. E um objetivo a mais longo prazo, que ele vai se definir, a gente sabe que nas últimas rodadas do campeonato é a vaga na Libertadores. Então, para a gente não perder de vista esses objetivos que a gente traçou, a gente faz esse planejamento jogo a jogo. Mas tanto a gente quanto o nosso torcedor, nós podemos sonhar, mais do que sonhar, realizar isso dentro de campo, da forma que a gente vem fazendo, trabalhando duro, respeitando cada adversário, enfrentando cada compromisso como se fosse uma decisão, para manter viva essa possibilidade de chance de ir para a Libertadores, uma competição sul-americana lá na frente. Roger, boa tarde. Boa tarde. Ontem o Corinthians, o adversário de vocês, foi derrotado na Sul-Americana por 2-0. Eu não sei se você faz esse tipo de análise. Queria que você dissesse, se para você, quando você viu o resultado, assim, se você imagina que assim, foi bom para o Bahia, se foi ruim, seria melhor o Corinthians ir para o jogo da volta com um resultado assim, um pouco mais possível de se buscar. Claro que é possível, mas assim, menos difícil de se reverter. Você faz essa análise?
A análise e o cenário que a gente traça dentro dessas possibilidades, em função do resultado do nosso adversário na Sul-Americana, é se ele virá com algumas alterações na equipe, se vai priorizar o descanso dos atletas que jogaram ontem para o jogo decisivo da Sul-Americana na próxima semana, que é um compromisso importante que eles terão. Esse tipo de cenário a gente traça, mas mais do que isso a gente procura trabalhar e visualizar o que a gente vai enfrentar, que pode ser uma equipe que jogou ontem ou uma equipe alterada por algumas posições, mas que a gente sabe que se você pegar os nomes que viriam numa possível mudança de alguns nomes, são nomes fortes que em algum momento já foram titulares e importantes dentro do contexto do Corinthians. O técnico geralmente não costuma entregar a escalação aqui na coletiva, e você não é diferente, você inclusive sempre faz esse mistério, mas no treinamento de ontem, no ataque contra a defesa ali, você meio que indicou o Elber no lugar do Luca. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse jogador, já que ele é um quebrador de linhas, pode ser importante numa jogada de contra-ataque, por exemplo. Então, o Luca, pela possibilidade do Luca, naturalmente, o jogador que tem entrado nessa função tem sido o Elber. O Arthur Kaique tem entrado em alguns momentos, mas em outros eu tenho colocado ele mais próximo da área pela sua capacidade de finalização. Na última coletiva, perguntado sobre a diferença do Lucas e do Elber. O Luca é um jogador, um meia-ponta, que tem a virtude da vitória pessoal, mas é um jogador que pode ser um articulador do lado para dentro. O Elber tem a capacidade de flutuação na entrelinha do adversário, conseguindo pegar uma bola numa zona mais congestionada e mais suja e conseguir achar soluções pela sua habilidade. E um jogador mais agudo. A ideia sempre do treinador é tentar gerar um equilíbrio. Eu ter uma ponta mais rápida e uma ponta que possa me dar um pouco mais de tempo para que a gente consiga aproximar mais jogadores para perto da bola. O Elber, embora tenha uma capacidade de velocidade, ele fazendo um ajuste no seu jogo, a gente consegue ter também um jogador que para a bola e permite que a gente saia. A gente fica com dois jogadores com virtudes bem ofensivas, e se eu optar pelo Ronaldo para fechar ali o trio de meio e ter um meio campo forte, a gente consegue sustentar e ter uma transição que nos poderá nos dar chance de matar o jogo em algum momento da partida. O torcedor sempre tem um jogador ou outro que ele faz uma crítica a mais, e as críticas estão chegando um pouquinho no Luca. Ele não vai jogar agora, mas queria que você dissesse, ele está entregando o que você quer dentro de campo? Eu tenho tranquilizado o Luca, em função de perceber em alguns momentos o jogador ansioso por saber que pode oferecer mais, mas tranquilizá-lo no sentido de que ele parte do que eu espero que ele me ofereça, ele está me oferecendo, que é justamente essa característica do Luca de ser um jogador que pode muitas vezes articular do lado para dentro, diferente da característica do Elber e do Arthur. O Luca é um jogador que finaliza muito bem, tem presença de área. Essa característica dele ainda não apareceu. É um jogador que faz gols, naturalmente isso vai acontecer. As críticas elas vão aparecer. Ontem, falando aos jogadores e na coletiva novamente, eu também fui perguntado sobre as vaias para o Moisés. O que eu relatei para os atletas que a responsabilidade não é apenas do atleta, de ele viver muitas vezes dentro da partida, não uma sequência, mas dentro da partida um mau momento. A responsabilidade é minha, de trabalhar e orientar para que o jogador possa explorar a sua melhor virtude. A responsabilidade é do atleta, em saber explorar suas maiores capacidades, e a responsabilidade é dos colegas também, de oferecer ao atleta o apoio necessário para que as suas virtudes apareçam. Porque o futebol não é um jogo individual, é um jogo de combinações coletivas, com seus colegas que naturalmente estão ao seu lado. Então, muitas vezes, quando um atleta individualmente não vai bem, a gente apenas não tem que olhar para o atleta, a gente tem que olhar para as parcerias e para se as parcerias estão proporcionando também que esse atleta possa se desenvolver melhor. Agora, eu já disse que eu respeito muito a manifestação do torcedor.
né? Porque quando está bem ele aplaude, né? Agora, eu gostaria sempre que não houvesse, né? Mas a gente sabe da paixão do torcedor e muitas vezes do imediatismo com relação ao rendimento de determinado atleta, né? Mas eles vão nos oferecer muito. No momento certo, nós teremos jogadores todos prontos para nos oferecer o que de melhor eles podem. Historicamente, vocês gaúchos dizem que zagueiro que é zagueiro não ganha Belfort Duarte, tem que chegar junto mesmo do atacante. Como explicar essa atual fase do Lucas Fonseca, que era um jogador problemático, reclamava muito dentro de campo, com arbitragem, com adversários, quando era para chegar junto, realmente chegava em cima dos adversários. 19 jogos, nenhum cartão amarelo, Roger? Então, eu te confesso que eu só fui me dar conta desses dados agora, ao final do primeiro turno, né, nesses levantamentos. Mas eu não... Essa fase aí, se ela houve do Lucas, eu não peguei ela no clube. Porque o que eu vejo do Lucas é um jogador extremamente comprometido, né, um jogador que já tem uma vivência grande no futebol, uma liderança pela sua conduta, né, pelo seu profissionalismo, né, e dentro do seu jogo, né, o fato dele passar um turno inteiro sem tomar cartões, e se a gente passar o olhar pelas memórias, eu não me lembro do Lucas fazer faltas, né, que pudessem gerar algum questionamento de um possível cartão amarelo, né, mas isso acho que para mim mostra a maturidade do jogador, mas acima de tudo, né, a proteção que eu entendo que o zagueiro tem que ter, né. Eu costumo, quando chegar no clube, né, salientar que jogador, zagueiro é bom protegido, porque quanto mais protegido ele estiver pelos seus laterais, né, menos ele vai ter que se expor numa área do campo frente a jogadores que muitas vezes, na maioria das vezes, são mais ágeis, mais baixos, mais rápidos, né, e nesse cenário de 10 bolas, o meu zagueiro ele vai levar desvantagem em 6, 7 jogadas. Isso, ao levar desvantagem nessas jogadas, ele perde a confiança no enfrentamento, né, ele começa a negociar com o centroavante, com o atacante fora da área, e começa a gerar problema no sistema defensivo, né? Então, isso mostra a maturidade tática que a gente está tendo com os zagueiros, né? Que podem estar no lugar certo, né? Para explorar suas melhores virtudes. Qual a melhor virtude do Lucas, do Juninho? Os dois estão jogando nesse momento. É o enfrentamento próximo do centroavante, é o bom posicionamento da área para intervir bem nas bolas, né? No caso do Lucas é antecipar bem, ele tem essa virtude muito aflorada. Agora, se eu tenho as distrações para o lado esquerdo, para o lado direito, preocupado com as minhas costas, porque eu não estou protegido, eu não vou ter certeza de antecipar bem essa bola. Então eu lido com uma relação que os atletas todos já conhecem, né, que é a relação dos 70-30. 70-30. Se o meu zagueiro está bem protegido pelo meu lateral, ele pode prestar 30% para ser um auxílio pelo meu lateral e 70% na ação que ele vai fazer. Se o passe curto está protegido pelo posicionamento bom do meu volante, ele pode prestar 30% nessa bola curta e 70% correndo, prestando atenção numa bola de profundidade, né, porque ele sabe que a frente está bem protegida, né? Então passa de posicionamento tático e de entendimento do jogador. Onde eu demonstrei um lance para os meus atletas relacionado a essa proteção que os zagueiros, antigamente os zagueiros se protegiam muitas vezes correndo para o seu gol ou dando uma sobra muito grande para estar perto do goleiro, e só que hoje isso tu dá muito campo para o adversário, né? Eu mostrei um lance de uma saída de todo mundo lá de trás, quando o Douglas lançou uma bola, o Nino estava quase na ponta direita, a Melinha subiu no meio campo, que o Nino teve que andar 10 metros para trás e entrou na linha de novo. Isso protege o zagueiro, porque ele não, numa bola em contra-ataque, ele não vai ter que correr para o lado do campo, né? Então, não só o Lucas, mas o Juninho também tomou um cartão amarelo e se a gente fizer talvez um apanhado de faltas, etc., né, talvez os nossos zagueiros tenham cometido pouquíssimas faltas no primeiro turno inteiro.